Aqui ao lado é o mapa de Simorph. Como eu disse, ele usa as estações de terra, de superfície, mas também usa satélite para fazer a interpolação. O que a gente vê é que parte do sul do Paraná e Santa Catarina teve chuvas acima da média, em torno de 120 a 150% da média, quer dizer, um desvio positivo de 20% a 50%, e na região aqui de Guarapuava uma transição, quer dizer, mais ao norte do estado, particularmente o noroeste, ficou com chuvas bem abaixo do normal, enquanto a região de Guarapuava passou aí praticamente por uma transição. Nota-se também que o Rio Grande do Sul, o oeste do Rio Grande do Sul, a fronteira e parte da Argentina também ficaram com chuvas bem abaixo da normal nesse período de 1º de julho a 30 de julho. Então, Guarapuava, o CIMEPAR registrou 153 milímetros, quer dizer, 53% a mais. Entre Rios, 161, Pinhão, 186 milímetros, Inácio Martins, 177, Cândido Abreu, 71, então corroborando com a ideia de que mais para o norte choveu menos. Foz do Iguaçu reportou 118 e Palmas, apenas 3 milímetros. Média espacial da quadrícula 25, 30 graus sul e 50, 55 oeste, no seu acumulado de 30 dias, de 2 de julho a 31 de julho. Como sempre, essa reta mais bem comportada é a climatologia. Áreas marrons representam períodos em que choveu abaixo do normal e a área verde representa o período que choveu acima do normal. Esperávamos aí 120 milímetros e choveu 100 milímetros, quer dizer, na quadrícula como um todo. Como vocês viram, uma parte de cima choveu mais, outra parte de baixo choveu menos. Então, um desvio médio ficou aí em torno de 20% abaixo da média. Dá para ver claramente que mais ou menos a partir do dia 6, 7 de julho deu umas pancadas boas, chegando até uma média de 20 milímetros por dia, mas depois a partir do dia 15 de julho até o dia 28 praticamente não choveu nada. E essa chuvinha no final do mês, dando uma média de 3,3 milímetros por dia no período, que é inferior à evapotranspiração. Os americanos estão prevendo um Laninha. Será que vai acontecer? A mídia toda falando no Laninha. De novo, lembrando que o Ninho 1 e 2 é próximo da América do Sul, o Ninho 3, essa região vermelha que vai praticamente da América do Sul até o meio do Pacífico, 150 oeste, e o Ninho 4 é a região do lado da Austrália e Indonésia, que é uma região mais quente do Pacífico, e os americanos sempre monitoram e fazem as previsões para o que eles chamam de Ninho 3.4, que é um pedaço do 3, um pedaço do 4. Na região equatorial, os ventos, se vocês se recordam, sopra da América do Sul em direção à Austrália, e a água vai empilhando aqui, e parte da água nesse período está sendo transportada ao longo da costa da China, Japão, e está se acumulando no norte do Pacífico. A água que vai empilhando aqui, fazendo com que o nível do mar muitas vezes chegue a ficar 50 centímetros aqui mais alto que no Ninho 1 e 2, ela vai empilhando e vai pressionando as camadas de baixo. Chega no momento que essas camadas de baixo, inferiores, no oceano, rebatem e expulsam a água num processo que nós chamamos de onda de Kelvin, que já não estão mais atuando. Vocês podem ver um corte vertical em profundidade, e aqui é a superfície do Pacífico. A Austrália está à esquerda, a América do Sul está à direita, portanto o Pacífico todo, numa faixa de 5 graus norte a 5 graus sul de latitude, e vemos até 450 metros de profundidade. Vocês veem até aqui pelo tom azul que as águas frias estão dominando uma pequena parte do Pacífico. E elas não estão progredindo, não estão se deslocando em direção a oeste, em direção à Austrália, como era de se esperar. Ao contrário, nós temos aqui um acúmulo de água muito grande, em 150, 200 metros de profundidade. A água quente chegou, inclusive, a progredir em direção à América do Sul, e agora, nessas últimas 2 semanas, está mais ou menos parada aqui. Então vocês percebem que isso é um indício de que essa água fria não vai dominar, e, portanto, minha opinião pessoal, não vamos ter um Laninha clássico tomando o Pacífico como um todo. Vocês podem ver que esse é um mapa da temperatura dos oceanos. O que está em amarelo e vermelho são temperaturas acima da média, o que está em azul são temperaturas abaixo da média. Vocês podem ver
E essa região tem algumas regiõezinhas que estão em azul, indicando que estão abaixo da média, ligeiramente abaixo da média. No máximo da ordem de 1 grau abaixo da média. Mas quando você vê o Ninho 3.4, do lado leste da América do Sul está um pouco frio, mas do lado oeste ainda está quente. Notem a água quente aqui sendo transportada ao longo da costa da China, que está o Japão, e se acumulando aqui nessa região ao norte do Pacífico, conforme eu mencionei. Fora dos trópicos, o vento sopra da Ásia em direção à América do Norte, vai passar aqui por cima, se carregar de umidade e jogar essa umidade em cima da América do Norte, particularmente quando ele passa pelas montanhas rochosas, tem tendência de criar tempestades severas, com tornados. Aconteceu há 2 semanas atrás em Nebraska, por exemplo, e afetar principalmente os estados do Corn Belt, mais os estados que estão mais a oeste. No Atlântico também a gente observa a corrente do Golfo, como é chamada. No Pacífico o transporte é feito pela corrente de Kuroshio. No Golfo, a corrente do Golfo leva o calor lá para cima. Estamos notando que está havendo um transporte intenso de água quente em direção ao ar, e o Atlântico tropical também está aquecido. Isso é bom. Os ventos sopram da África em direção ao Brasil e devem transportar mais umidade para o nosso continente. Na previsão oficial de El Niño, feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade pelo Centro de Previsão Climática Americano, liberado agora no meio de julho, mostra então que no período de julho, agosto, setembro, média trimestral, centrada em agosto, teríamos então 72% de chance de permanecer neutro, que é esta coluna cinza, e por neutralidade significa que as águas estariam meio grau para cima, meio grau para baixo, não interferindo na distribuição de chuva. Depois a barra azul vai crescendo e nesse período de outubro, novembro e dezembro já de 52% de chance de que teríamos um laninha. Só que 52% de chance não é uma previsão sob o ponto de vista estatístico significativo, porque a moeda, por exemplo, tem 2 faces, cara e coroa. Então a chance de 50% de dar cara ou coroa é 50% a chance, e não precisaria então de modelos complicadíssimos. Você lembra que essa previsão é feita utilizando 17 modelos dinâmicos, que são os que resolvem as equações da dinâmica dos oceanos, da atmosfera, e 9 modelos estatísticos. Eu não precisaria tudo isso para chegar a essa conclusão que tem 50% de chance de que ocorra um laninha. Mas o que eu gostei dessa previsão, muito mais do que a passada, é que já a partir do início do ano que vem, fevereiro, março, abril, centrado em março, teríamos 60% de voltar à neutralidade, seguida aí por 69% no próximo mês. Concordo mais com esta previsão agora do que com a anterior. Como eu tinha dito para vocês, eu não espero que se estabeleça um laninha clássico, não vejo condições, mesmo porque vocês viram que em profundidade, 150, 200 metros de profundidade, tem muita água quente e o sol está voltando agora, né? Já está quase em cima do Equador, então a tendência é aquecer mais rapidamente as águas do Pacífico Equatorial. Então não vejo condições para se ter um laninha clássico se estendendo pelo Pacífico todo, e consequentemente não vamos ter impacto das águas do Pacífico na distribuição de chuva. Lembrar que El Niño, água quente, e laninha, água fria, é só o oceano. E se a atmosfera não responder, que seria a variação do campo da pressão atmosférica, então não tem impacto na nossa chuva. E acima de tudo, lembrar que essas previsões não são confiáveis, porque os modelos usados, cada um dá um resultado diferente, eles fazem uma média e publicam essa média. E se os resultados de cada modelo são diferentes, não é a média que vai ser confiável, né? A previsão de médio prazo com o GFS, o Global Forecasting System, nos próximos 15 dias, um chuvisco da ordem de 5 a 15 milímetros acumulado, é o que está sendo previsto do dia 2 a 8 de agosto, e na próxima semana está um pouco mais de chuva, possivelmente da ordem de 15 a 25 milímetros acumulado, do período de 9 a 15 de agosto. A previsão de clima, eu não vou ainda mudar a previsão que eu fiz
no mês passado, porque me parece que está indo no caminho certo. Então, por similaridade, eu usei o ano 2005. Esse mapa é um mapa de desvios ou anomalias. O que está branco é a média, o que está em verde e vermelho são desvios negativos, chuvas abaixo da média, abaixo do normal. E o que está em azul, como aparece aqui em Santa Catarina e sul do Paraná, em azul e lilás, são chuvas acima da média, desvios positivos. Então nota que de julho a setembro de 2024, seguindo 2005, a média acumulada para o período de julho a setembro, no período de 1991 a 2010, esses 30 anos, a média é 390 milímetros e esperamos então que chova da ordem de 30 a 40 a 50 milímetros a mais, e no trimestre, 3 meses, 3 vezes 4, 12, são 120 a 150 milímetros a mais, que somado aos 390 deve dar entre 510 e 540 milímetros, um desvio positivo bastante significativo, um pouco possivelmente inferior a 40%, 35% a 40%. Lembrar que se vocês têm registro de chuva na sua propriedade, tem que usar essa informação aqui, pegar a média do período e calcular aí os 40%, 35% a 40% a mais. No período de outubro a dezembro, a média do período é 575 milímetros. Vamos estar acima, porém não muito acima, conforme aparece esse azulzinho aqui. Talvez entre 10 a 20 milímetros por mês, ou seja, em 3 meses, 30 a 60 milímetros, que somados aos 575, dariam um acumulado entre 600 e 635 milímetros, de novo, um desvio positivo, porém inferior a 15% acima da média. No período de janeiro a março, a média acumulada para esse período na região é 560 milímetros, que deve aparecer um ligeiro decréscimo, estamos prevendo que vai estar em torno da média, chuva, mas a média para baixo, de 0 a 10 milímetros, ou seja, 0 a menos 30 milímetros, que subtraído dos 560, está entre 530 e 560 milímetros, um desvio ligeiro, negativo, de 10%, que não deve afetar nada. Agora, aqui é o problema. Se essa previsão estiver correta, para abril e junho de 2025, seguindo com 2006, que é um cenário que aparentemente deve persistir, a média é 465 milímetros, mas nós podemos ter muito abaixo da média, entre 110 e 120 milímetros por mês, o que daria uma redução de 330 a 360 milímetros, representada aqui pela cor vermelha. Subtraído dos 465, teríamos acumulado de apenas 105 a 135 milímetros, com uma redução, um desvio negativo bastante significativo de até 80% da chuva na região, quer dizer, só choveria da ordem aí de 20%. É claro que ainda é muito cedo, nós vamos continuar a monitorar para ver se realmente vai nessa direção e, claro, mês a mês nós vamos estar então atualizando essas previsões. No norte do país, desde o norte do Mato Grosso, Goiás, até a costa leste, excesso de chuva. Oeste do Mato Grosso, oeste da Amazônia e Rondônia, chuvas abaixo da média. A mesma técnica utilizando agora de julho a setembro, os dados de 2005 dos Estados Unidos, mostra então que pode haver uma redução no Corn Belt de estados, por exemplo, como Iowa, que é o grande produtor de milho, Nebraska, Illinois, que é um grande produtor de soja, pode haver uma redução significativa aí da ordem de 60 a 120 milímetros nesse trimestre, que é uma redução aí de 30%, 35%, dependendo da região. Nos estados do sul, Arkansas, Louisiana, Missouri, é mais o pessoal do arroz e do algodão, pode chover em excesso, né? E nesse caso também o excesso de chuva pode prejudicar a produção final. Na China, a província de Henan, conforme eu mencionei, ela é responsável por 50 milhões de toneladas de grãos, particularmente trigo, arroz e milho. Notem que estão prevendo excesso de chuva nessa região, porque vocês viram que as águas do Oceano Pacífico, aqui próximo da costa da China, estão bastante aquecidas. E, novamente, excesso de chuva
pode ser ruim. Eu lembro que no ano passado eles estavam prontos, aliás, ano passado não, esse ano, em maio, eles estavam prontos para colher o trigo. Deu 10 dias consecutivos de chuva, o trigo acamou e as máquinas não conseguiram colher tudo. Estima-se que tenha tido uma perda de 30% no trigo em maio desse ano. Ao nordeste, a província de Heilongjiang é responsável por 40% da soja chinesa. Também aparentemente pode sofrer reduções aí de 60 a 120 milímetros de chuva nessa região. De junho a setembro, chove aí um acumulado de 580, 600 milímetros, pode ter uma redução severa que vem impactar a produção de soja. Na Índia também, 80% das chuvas da Índia vêm pelas monções de junho a setembro, e a gente vê que a previsão é que o nordeste da Índia tenha reduções bastante significativas, representado aqui pela província de Uttar Pradesh, tendo reduções de 80 a 100 milímetros, e de junho a setembro daria aí uma redução de quase 400 milímetros, num local que chove aí da ordem de 900, isso pode ser crítico, como também no sul e sudoeste, ter redução de chuva, embora aqui chova bem, mas chama atenção também que o noroeste da Índia, a previsão é de chuvas em excesso. Aqui a topografia é acidentada, excesso de chuva pode causar desmoronamentos e certamente impactar a produção agrícola. Em resumo, o Guarapuava registrou 35% a mais de chuva, Entre Rios 161 milímetros, Pinhão 186, Inácio Martins 177 e Abreu Lima, indo mais para o norte do estado, 71 milímetros, lembrando que o noroeste do estado choveu muito pouco. Na região de Guarapuava, um pouco mais ao sul, apresentou percentual acima da média, entre 20% e 50%. E o gráfico do CPC, acumulado na quadrícula 25-30 sul e 50-55 oeste, mostrou então um acumulado de 100 milímetros, esperava-se 120 em média para a quadrícula, uma redução de até 20% abaixo da média, com as chuvas então foram até o dia 14 de julho e daí para frente só voltou a chover no dia 29. O GFS prevê 5 a 15 milímetros na semana de 2 a 8 de agosto e um pouco mais de chuva de 15 a 25 na semana de 9 a 15 de agosto. A previsão por similaridade eu mantive por enquanto a mesma, um acumulado de 520 milímetros no período de julho a setembro, da ordem de um desvio positivo da ordem de uns 35% a mais. De outubro a dezembro na média, um acumulado de 600, 610 milímetros também com desvio positivo da ordem de 10%. Janeiro a março também na média, um acumulado em torno de 540 milímetros, uma ligeira redução de no máximo 10% da média, e de abril a junho muito baixo, um acumulado de 130 milímetros, 120, 130, pode chegar a reduções de 75% a 80%. Mensalmente, abaixo da média, estaria julho, novembro, dezembro, março, e aponto para abril, maio e junho, como sendo um período crítico, mas, como eu digo, ainda tem muita coisa que vai acontecer e nós vamos continuar monitorando, e certamente qualquer mudança que haja no cenário do clima global, nós vamos informar a vocês. Acima da média, setembro, outubro e janeiro de 2025. As temperaturas do ar, mínimas em geral, devem ficar abaixo da média durante o inverno e primavera. Lembrar que no estudo que nós publicamos, acho que há uns 15 anos atrás, sobre a produtividade da soja no Rio Grande do Sul, a gente percebeu que as temperaturas ficaram nesse período da ordem de 1 grau e meio abaixo da média. Vocês vão sentir esse friozinho. E ainda possível ocorrência de geadas tardias, talvez agosto ou setembro. Como eu disse, a Antártica está muito fria. Agora, na última semana de abril, a estação de Vostok registrou uma temperatura de 80 graus negativos, quando na média para abril é 65. Então, essa região da Antártica está com 15 graus abaixo do normal,
muito ar frio acumulado. Lembre-se que a Antártica tem uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados, a América do Sul 16, o Brasil 8,5. Então tem muito ar frio que pode se desprender de lá e subir, passando pelo país e chegando até a região equatorial e podendo produzir geadas em bolsões e terras altas. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, IRI, e o Centro de Previsão Climática, CPC, prevêem um Pacífico neutro, agora nesse período de julho, agosto, setembro. Estão prevendo um laninha a partir de novembro, mas é 52% de probabilidade, portanto, sob o ponto de vista de credibilidade, é muito baixo. Quer dizer, tanto faz, 52%, pode ser que a água fique fria ou não, mas como eu disse, eu gostei muito dessa previsão, porque eles mostram que a partir do ano que vem haveria um retorno das águas para neutralidade, meio grau para cima da média, meio grau para baixo da média, e certamente isso não teria influência na distribuição da chuva, lembrando que em 2/3 do tempo, 65% das vezes, quando se tem um laninha, águas frias, a atmosfera responde, provocando redução de chuva no sul e sudeste, excesso de chuva no norte e nordeste. Mas lembrar que também tem 35% das vezes que a atmosfera não responde. E certamente esse resfriamento não vai ser significativo para mudar a distribuição de chuva no Brasil como um todo. Predomina a circulação extratropical, quer dizer, massas de ar polar devem sair dos polos e, no caso, no nosso inverno do Polo Sul, em direção à região equatorial. As frentes frias associadas a elas vão produzir chuvas acima da média na região equatorial, e isso pode ser a possível causa dessa redução que nós estamos prevendo de abril e junho. Então, por circulação extratropical, quero mostrar como isso se procede olhando as imagens de satélite. Aqui está a África, uma frente fria se estendendo até o Brasil, organizando chuva aqui em Goiás, oeste da Bahia. O ar que estava atrás era um ar de origem polar, mas se misturou, recebeu muita umidade, que o Atlântico, como vocês viram, está aquecido. Uma outra frente fria se deslocando, esse tom esbranquiçado é ar polar frio e seco. E aqui no hemisfério sul, vocês notam o deslocamento de uma frente fria, organizando chuva, porém chuvas isoladas, muito pontuais. E essa região sem nuvens, desprovida de nuvens, pegando a Argentina, o Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul, indicando então um sistema de alta pressão dominante com muito pouca nebulosidade, ar seco, sem possibilidade de... Então isso é a circulação extratropical. E uma curiosidade, na imagem de hoje, dia 2 de agosto, vocês notam que praticamente o Brasil todinho está desprovido de nuvens. É incrível, né? Quer dizer, nota esses tons esbranquiçados, é ar mais frio, que entrou e subiu até a Amazônia. E temos aqui instalado um sistema de alta pressão, que esse sistema de alta pressão, ele inibe a formação de nuvens e chuva, canaliza a umidade que vem do Atlântico, impedindo então que haja a produção de nuvens e chuva. E de fato o que a gente vê é que algumas das regiões aqui, por exemplo, Pantanal está mais seco do que o normal, alguns rios do Mato Grosso do Sul secaram em função do fato de que esse sistema de alta pressão predominou e o número de dias com chuva durante a estação seca foi menor do que o normal. E finalmente vou insistir no fato de que a precipitação, as anomalias de precipitação persistiram agora em julho no Corn Belt, particularmente nos estados de oeste, como Iowa, Nebraska, por exemplo, e que no dia 2 de junho ainda faltavam 9% da área de milho a ser plantada e 22% da área de soja. Ou seja, plantaram fora da janela, que se encerrou no dia 31 de maio. Mas vamos fazer umas contas aqui. 10% de milho, esse ano, na safra de 24, eles colheram 366 milhões de toneladas. Nós estamos falando em 36 milhões de toneladas, 10%. Colheram 113 milhões de toneladas de soja, 22%, dá 25 milhões de toneladas. Eu não estou querendo dizer que vai haver uma quebra de
36 mais 25 de 60 milhões de toneladas. Estou dizendo que corre o risco pelo fato de ter sido implantado fora da janela. As temperaturas noturnas estão mais baixas. Agora em agosto, que é um período definitivo para se avaliar como é que vai ser a safra desse ano, as temperaturas estão mais elevadas durante o dia, as máximas estão mais elevadas, por conta que está faltando chuva, entra mais radiação solar quando a atmosfera está seca, não tem água para evaporar, e o resultado é que a radiação solar é usada para aquecer, aumentar a temperatura do ar, e com isso eles podem ter um agosto seco e quente que pode afetar a produção. E quando as temperaturas estão mais baixas, na maior parte do tempo, as plantas tendem a reduzir o seu metabolismo e aumentar seu ciclo. Por exemplo, uma soja de 110 dias pode virar 120 ou 125 dias, e ao esticar o seu ciclo antes de ser colhida, ela já fica sujeita, o milho e a soja já ficam sujeitos a geadas precoces que podem ocorrer em setembro e outubro. Província do leste e centro da China no ano passado tiveram problemas. As monções indianas também foram fracas em 2023, e isso pode se repetir agora nesse período de junho a setembro, pelas condições climáticas globais estarem muito parecidas com o ano passado. Na Argentina, o ano passado houve uma quebra de cerca de 50%, e deve haver de novo uma quebra. Eles terminaram a colheita agora em junho, não temos dados oficiais, mas eu estimo que haja uma quebra de 30% a 35%, que quando o Rio Grande do Sul teve aquele excesso de chuva, a Argentina estava seca exatamente nesse período de cultivo do milho e da soja. Eu diria que o milho em especial pode ter uma quebra significativa, porque o milho é uma planta mais sensível do que a soja. Eu espero que haja pelo menos uns 15 milhões de toneladas de quebra dos 50 milhões de toneladas que eles esperavam, em face de as condições climáticas estarem semelhantes à do ano passado.